Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Rosalind Franklin, vida e contribuições. Nós somos o grupo 7 e eu sou João Vinícius e as demais participantes é a Kênia, a Maíra e a Sandy Ellen. Então quem foi Rosalind Elsis Franklin? Ela tem destaque principalmente na área da química e possui uma grande contribuição para o entendimento das estruturas moleculares do DNA, né? A molécula é tão importante para a nossa vida, né? O entendimento e a descoberta dela mudou a história da ciência, né? A molécula que contém a informação genética e que nos faz entender processos evolutivos, né? Que explica a nossa história na Terra. Além disso, o RNA, vírus, carvão mineral e grafite. Então, ela é considerada uma grande cientista e nesse vídeo nós vamos falar sobre sua educação e juventude, né? Em como ela foi criada, em quais circunstâncias. Falaremos também sobre sua carreira e pesquisa, seus principais trabalhos e suas principais descobertas. E além disso, sua descoberta é um tópico porque ela tem principalmente é, uma foto do DNA e que ela usou um método que ninguém nunca tinha pensado naquele momento da história. Então foi uma grande descoberta que revolucionou a academia, né, a ciência, e através dessa descoberta existe uma injustiça que nós vamos falar sobre ela ao longo da nossa apresentação e por fim falaremos do seu grande legado. Bem, Rosalind, ela nasceu dia 25 de julho de 1920 em uma família tradicionalmente judaica, lá na Inglaterra, e logo cedo ela já se adentrou nos estudos, né? Aos 6 anos ela se juntou ao seu irmão para estudar em uma escola, né? E a família dela sempre a via como alguém que teria muito destaque, né? Pois ela estudava bastante, ela tinha esse bom hábito, né? Tanto que em uma das pesquisas que nós fizemos, a tia dela a descreveu da seguinte maneira: Rosalind é alarmantemente inteligente. Ela passa todo o tempo fazendo aritmética por prazer e invariavelmente obtém suas somas corretas. Então, Rosalind sempre foi muito dedicada aos seus estudos. Então, dando continuidade, aos 11 anos, ela foi para uma das escolas, né, para uma das poucas escolas que ensinavam física e química. Né? A gente lembra que naquela época essas duas áreas eram mais centradas para o público masculino. E Rosalind foi lá e conseguiu se adentrar nessa escola e foi justamente isso que marcou a sua carreira, porque foi justamente na área de química que ela se destacou. E aí nessa escola ela aprendeu ciência, ela aprendeu alemão, ela tornou-se fluente em francês, que foi uma língua que ajudou bastante na sua carreira, porque foi através dessa língua que ela conseguia se comunicar com os outros cientistas, com as pessoas ao seu redor, para poder explicar suas invenções, suas descobertas, seus trabalhos, né? E nessa escola ela foi premiada anualmente, ganhou diversos prêmios, e aí em 1938 ela terminou por fim seus estudos e ganhou uma bolsa para a universidade com destaque, e assim se segue a sua carreira e pesquisa. Sou a Kenny e vou falar um pouquinho sobre a carreira e pesquisa da Franklin. Dando continuidade ao que o João falou, ela ganhou uma bolsa para entrar na Universidade de Cambridge e entrou em 1938 para estudar físico-química e conseguiu se graduar em 1941. Ela se dedicou aos estudos de cristalografia por raio-x, que é uma técnica que consiste em fazer passar um feixe de raio-x através de um cristal de substância, da substância, né, que se quer estudar, devido à simetria do agrupamento de átomos que é formado quando esse feixe passa. Ele acaba por difração
se fundindo e gerando um padrão de intensidades que pode ser interpretado segundo a distribuição dos átomos de cristal. E ela se tornou pesquisadora em 1942, analisando a estrutura física de materiais carbonizados. Trabalhou na Associação Britânica de Pesquisa de Utilização de Carvão, desenvolvendo estudos fundamentais sobre as microestruturas do carbono e do grafite, que foram base do seu doutorado posteriormente em Físico-Química pela Universidade de Cambridge também. De 1947 a 1950, ela trabalhou em Paris, no Laboratório de Serviços Químicos do Estado Central, e usou a mesma técnica de difração dos raios-x para analisar agora materiais cristalinos. Franklin utilizou a porosidade do carvão usando hélio para determinar a sua porosidade, né? Ela descobriu a relação entre as finas compressões nos poros das brasas e a permeabilidade do espaço poroso. E o estudo, né, sobre a porosidade do carvão foram um dos primeiros trabalhos que ela realizou na década de 40, que envolveu o seu doutorado, né? E Franklin ajudou a determinar a densidade, a estrutura e a composição do carvão, que era um combustível fóssil usado amplamente para aquecer residências e indústria de energia. Ela queria entender a porosidade do carvão, como eu disse anteriormente, principalmente para aprender como fazê-lo queimar com mais eficiência. Mas Patrícia Farah, uma historiadora de ciência, né, da Universidade de Cambridge, destacou que a porosidade do carvão também foi um fator-chave na eficácia das máscaras de gás da Segunda Guerra Mundial, que continham filtros de carvão ativado. E dessa forma, Franklin acabou indiretamente ajudando no design dos equipamentos de proteção individual da época, através dos seus estudos sobre a porosidade do carvão. Após a guerra, ela volta para a Inglaterra e em 1951 ela se junta à equipe de biofísicos do King College, onde havia um conselho de pesquisa médica lá, e no laboratório de biofísica do Maurice Wilkins ela acabou entrando, e o Wilkins ele estudava maneiras de descobrir qual era a estrutura da molécula do DNA. E ela entra nesse laboratório para aplicar o seu domínio, né, a sua técnica de cristalografia, e tentar compreender, auxiliando, né, o Wilkins, qual era a estrutura da molécula do DNA. O Wilkins, ele sabia um pouco sobre a cristalografia, mas ele não tinha o domínio que a Franklin tinha. Então ela entra nesse laboratório a fim de contribuir com a determinação da estrutura da molécula do DNA. E aí, como eu falei, ela começa a aplicar os seus estudos por difração do raio-x para determinar a estrutura. O 51 foi um registro feito por Rosalind Franklin, de acordo com os conhecimentos dela sobre técnicas de difração de raio-x, que ela já tinha muita experiência com isso. Ela conseguiu essa imagem que representa a forma helicoidal do DNA. James Dewey Watson e Francis Crick são nomes que já estavam na procura de encontrar a forma da estrutura do DNA. Eles já trabalhavam lá na Universidade de Cambridge tentando encontrar essa estrutura, e eles já tinham algumas propostas sobre a estrutura do DNA, porém estavam incorretas. Então, apesar dos avanços, eles ainda encontravam dificuldades para chegar na conclusão de qual era realmente a estrutura do DNA. Até que, através de Wilkins, eles tiveram acesso às imagens produzidas por Franklin, que foi especialmente a fotografia 51. A fotografia 51 de Franklin foi essencial para que a forma helicoidal do DNA fosse proposta
e aceita, porque até então o Watson e Crick eles ainda não tinham chegado na conclusão exatamente de qual era. Eles tinham algumas ideias, mas a estrutura em si eles ainda não tinham descoberto. Mas através dessa imagem registrada por Franklin, eles conseguiram chegar a essa conclusão. Nos anos 1950, as mulheres ainda eram extremamente desvalorizadas na academia. E a Rosalind Franklin, ela entrou em 1951 no laboratório de biofísica do King's College London, e ela tinha sido colocada para estudar a estrutura do DNA. O chefe do instituto do laboratório havia dado a Franklin a coordenação da pesquisa do DNA. Porém, o Wilkins, que era o vice-diretor do departamento de biofísica, assumiu que Franklin era apenas a sua assistente. Então, eles acabaram tendo ali um embate e eles não conseguiram trabalhar em conjunto para tentar encontrar a estrutura do DNA. Então, a Rosalind Franklin ela ficou responsável por estudar mais uma forma de DNA mais desidratada, enquanto que o Wilkins ele ficou responsável por estudar mais uma forma mais hidratada do DNA. E foram encontrados alguns registros de cartas em que eles falavam mal dela, falavam que a Rosalind era muito mal-humorada, que ela trazia uma energia negativa para o ambiente. Inclusive, escreveram que esperavam que a fumaça de bruxaria saísse logo das vistas dele. Então, a gente já via o retrato de uma sociedade machista e que não valorizava o trabalho da mulher. O Wilkins, então, compartilha a fotografia 51 com seus colegas de Cambridge. E em 1953, o Watson e Crick publicam o artigo intitulado A Descoberta na revista Nature, mas o nome de Rosalind Franklin nunca foi citado no artigo publicado por eles. Então, eles conseguiram chegar a uma conclusão e publicaram um artigo na revista sem citar a fonte de onde eles conseguiram realmente ter a luz de qual era a estrutura do DNA, que eles só conseguiram isso através da fotografia 51, registrada pela Rosalind Franklin, que inclusive não foi consultada. Não pediram para ela, o Wilkins não pediu a Rosalind para usar sua fotografia. Ela não sabia que isso estava acontecendo. Então, Watson, Crick e Wilkinson receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do DNA. Mas apenas o Wilkins mencionou a Franklin brevemente em seu discurso de aceitação. E ela mesma nunca descobriu como Crick e Watson conseguiram os seus dados. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maíra. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a morte de Rosalind Franklin. Bom, como os meninos já falaram, ela morreu injustiçada, por não ganhar crédito pela sua grande descoberta sobre a estrutura do DNA. E ela morreu na data de 16 de abril de 58, na cidade de Londres, com apenas 37 anos de idade. E tudo indica que a causa da sua morte foi câncer de ovário, que foi resultado da grande exposição do método de difração de raio-x sobre a corrida da descoberta da estrutura do DNA. Naquela época, a ciência ela não era tão desenvolvida a ponto de indicar que todo aquele método oferecia risco para a saúde da vida de quem manuseava com o mesmo. Bom, e a grande conclusão que a gente tira é que ela foi uma grande cientista na área da química molecular e continua sendo até hoje uma das pesquisadoras mais brilhantes da época. E acredito ou não, até nos seus últimos dias de vida, ela continuou indo para o seu laboratório, onde ela tinha equipe, continuou fazendo pesquisas que gerou resultados que até hoje mudou o nome da genética da biomolécula que temos hoje sobre a estrutura do DNA. Bom, ela ficou conhecida anos depois
como a dama negra do DNA, graças à injustiça que ela sofreu de não ganhar os créditos sobre a estrutura do DNA. E anos depois, como as meninas já citaram, ela teve o seu nome revelado pela sua equipe, que ela teve sim contribuição para a descoberta da estrutura que temos sobre a dupla hélice do DNA, e foi injustiçada por décadas, né? Mas nos seus últimos anos de vida, ela teve o seu trabalho reconhecido para toda a comunidade acadêmica. E, acredite ou não, essa descoberta reflete até hoje na nossa vida. Foram poucos anos de vida, morreu muito jovem, com 37 anos, mas resultou em várias pesquisas que temos hoje, né? Sobre a estrutura do DNA, pode-se fazer vacinas, exame, testes laboratoriais, graças à descoberta que ela fez. Então, acredito ou não, ela não ter sido reconhecida pode se indicar que foi reflexo dos anos que ela viveu, que naquela época as mulheres tinham como ser dona de casa, cuidar dos filhos. Uma mulher acadêmica, cientista, não era muito bem vista pela sociedade, uma sociedade então machista, né? Mas acredito que toda a sua descoberta e seus trabalhos que ela deixou até nos seus últimos suspiros de vida tenham contribuído para mudar toda essa visão acerca das mulheres. E esse foi o nosso trabalho, essas aí são as nossas referências bibliográficas. Agradeço pela atenção de todos vocês.